durante a semana, teve até aquela ocasião do treino que acabou mais cedo com a tempestade, né? Imagino que deve ter atrapalhado ali, porque foi metade do trabalho, eu acho, algo assim, né? E a gente na expectativa, quem será o jogador? E você optou pelo Luizão em opção ao Heron, e no segundo tempo você troca, coloca o Heron ali naquela posição. Queria que você faça a leitura de jogo naquele momento e como que isso contribuiu para o resultado. Bom, primeiro que muito feliz pela vitória, o grupo está de parabéns. Mérito total dos atletas, porque quando a gente começa a mexer na equipe e a gente mexeu por necessidade, é muito mérito deles, né? Porque, como tu comentou, a gente praticamente não conseguiu treinar, aquela questão da chuva. Tivemos o treinamento de ontem, pouco, mas o importante foi a vitória. Dedicar a vitória para o torcedor. Por que para o torcedor? Porque a gente pediu a presença do torcedor, ele veio em maior número e a gente ganhou no impulso do torcedor, né? Criou uma atmosfera muito boa, incentivou até o final. Eu me recordo perfeitamente, aos 41 o gol saiu com 48, né? Mas aos 41 o torcedor veio junto. Então a vitória é do torcedor. Quero dedicar a vitória para o nosso torcedor. Sobre a situação que a gente pensou, a gente tinha essa dificuldade da lateral esquerda por não ter o Romão. Eu entendo que o Heron, desde que eu cheguei aqui, ele não conseguiu jogar ainda comigo. Ele teve, cara, nesses 2 meses ele deve ter ido para o departamento médico umas 2 ou 3 vezes. Então, quando ele ia ter uma sequência, ele sentia algum desconforto, né? Então é um atleta que infelizmente vem passando por esses problemas, mas eu espero que agora isso esteja estancado, porque ele entrou no jogo e entrou bem. Então a gente entendia, até por essa sequência de pequenas lesões que ele teve e pela pouca sequência de treino, a gente entendia que ele não ia aguentar 90 minutos. E ele tinha jogadores interessantes. O Miguelito, que iniciou a partida há poucos dias atrás, fez um gol na seleção brasileira. Eu considero o Miguelito um dos destaques da posição dentro da competição, né? Um jogador selecionável do país dele. Então a gente entendia que o Heron não ia suportar esses 2 tempos. Eu tinha a opção também do menino da base, o Luiz. Mas o que a gente pensou com a ideia do Luizão ali? De ter um meio de campo mais móvel, de ter apenas um volante para controlar, o Ronald, e deixar o Danielzinho e o Robert com mais liberdade. E isso funcionou até os 18 minutos. E aí é muito ruim quando isso funciona só por 18 minutos, porque eu sabia que sem a bola eu ia sofrer. Então a melhor maneira de nós controlar o jogo era nós ter a bola. Só que do outro lado também tem trabalho, né? Eu acho o Alberto um grande treinador e tem... Eu não consigo ver esse time do América brigando por onde está brigando lá na parte de baixo da tabela. Individualmente tem atletas muito bons ali. Então, assim, a partir dos 18 minutos, eles tomaram o comando da partida e eles dominaram, dos 18 do primeiro tempo até a reta final. E a gente saiu até, para nós, foi assim... Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra agora aqui. Foi até bom que a gente não saiu perdendo o primeiro tempo, porque a gente correu o risco em transições de perder o primeiro tempo. A gente vai para o segundo tempo, a gente conversa, né, com a comissão técnica, a gente entende que 45 o Heron daria conta, a gente retorna o Luizão para dentro e a gente começa a ter mais o controle da partida, principalmente porque a gente consegue exercer melhor o perde pressiona. O Luizão e o Ronald estão se entendendo muito bem. E aí, como eu te disse, a gente fez as trocas, o Gia Dias entrou bem, teve que fazer um papel de lateral direito. E a gente sabe da dificuldade que é, porque o Dudu infelizmente voltou a sentir o problema que ele teve na coxa. Ele quase não jogou, teve que fazer um teste antes da partida. As trocas do Maranhão conseguiu dar presença de área por dentro, Kelvin entrou bem pelo outro lado, e aí mais uma vez o Thalisson, que já foi importante, que muitas vezes criticado, né? Mas aqui no Atlético ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes as pessoas criticam, faz parte, às vezes o torcedor não gosta, mas aqui nós como comissão a gente não solta a mão de ninguém. Ele é um menino que trabalhou muito. Quando ele entrou a gente passou a seguinte informação, ele explorar esse cruzamento dele, porque ele vem treinando. Para quem acompanha o meu dia a dia sabe que o Thales já vem treinando muito tempo como um ala, né? Ele exerceu essa função no Red Bull e o gol sai da onde? De um cruzamento do Thales. Então sim, estou muito feliz. Me alonguei um pouco na resposta, mas para dizer que o grupo está de parabéns, principalmente porque houveram muitas mudanças por necessidade, mas o mérito também é muito do nosso torcedor, que nos ajudou até o minuto final. Olá, Lacerda, boa noite. E agora com essa vitória, o Atlético está em 8º, 41 pontos. Não diminui, né, a distância da rodada passada, que era de 5, mas mantém essa distância. Qual que é a importância desse resultado? Como que você está vendo nesse momento essa briga pelo G4 na Série B? Jogo a jogo. Jogo a jogo, e eu fico muito feliz quando eu falo uma coisa aqui e eu escuto os atletas falarem ali também.
O Atlético tem que sempre brigar na parte de cima da tabela. O Atlético tem camisa, o Atlético tem história, o Atlético tem estrutura. A gente tem um ambiente muito leve dentro do clube. Muito bom. Muito bom. Não é porque o Murtosa está aqui, senão ele vai achar que eu vou estar puxando o saco dele, né? Mas não preciso. Eu me preocupo só em treinar o time, né? Eu não preciso me preocupar com outros problemas. Os caras resolvem tudo. Tenho tudo mastigadinho ali. O presidente não precisa nem falar, né? Que é a referência máxima do clube, mas o Murtosa, o Cota, consegue deixar as coisas redondas para me preocupar só com o time. E às vezes eu vou acertar na escalação, às vezes eu vou errar, mas é sempre pensando no melhor pro Atlético. Nosso momento agora é bom, mas assim, até hoje. Amanhã a gente tem que viver o dia a dia. Amanhã é recuperar os atletas, pensar no próximo jogo. Tá nítido pelo que o Atlético tá brigando. Eu falei lá rodadas atrás, e claro que foi um risco quando eu falei que o Atlético nunca pode pensar em brigar na parte de baixo da tabela, porque não pode. É uma camisa muito pesada. Então assim, tô feliz, mas com os pés muito no chão. Sofremos hoje aqui. Em determinado momento o América mereceu até talvez vencer o jogo. Mas essa é a humildade que eu quero do meu time. Não deu para jogar bem, não deu para fazer um grande resultado, não toma o gol. O intervalo do jogo, eu disse para os caras, nós não estamos bem. A gente foi no quadro, ajustou, uma melhor construção, tem um time mais sólido por dentro, e eu disse, se a gente não melhorar tecnicamente e taticamente, ofensivamente, o que eu pedi? Não toma gol. Não toma gol, porque num lance isolado, numa jogada individual, numa bola parada, tu ganha o jogo. Foi o que eles fizeram. Se comprometeram defensivamente, não tomamos o gol, e aí foi premiado com o gol do Lelê. Boa noite, Lacerda, parabéns pela vitória. Terceira seguida, sexto jogo sem perder na Série B, e mais uma situação em que adversa para o Atlético. A gente lembra no jogo contra o Avaí, saiu atrás, teve que virar o placar. Vitória importante contra o Avaí, contra o Remo fora de casa, e agora esse resultado aqui também. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o presidente Adson Batista. Esse elenco está criando essa casca necessária para conseguir brigar por coisas maiores na Série B? O presidente respondeu o quê? Não, sim, sério? sim. Não, que sim? Que está criando, justamente concordo. Em cima da reformulação. Eu concordo com o presidente e sempre vou concordar, porque até pela relação que a gente tem dentro do clube, né? Eu confesso, eu tô aprendendo muito com o Adson, e todos os momentos que eu tenho com ele, quando a gente se encontra, para mim eu tenho certeza que, espero que lá na frente, quando eu acerto, demore, né? Que fique bastante tempo. Eu tenho certeza que depois de trabalhar com o Adson eu vou sair um treinador muito mais preparado, né? Pela convivência diária que a gente tem, as reuniões que a gente tem. Mas se o presidente disse que o time estava criando casca, eu concordo com ele, e eu digo mais, né? Porque eu tenho o dia a dia, eu vejo o comprometimento dos atletas. Não vou ficar aqui fazendo, o Atlético vai nisso, não. Pezinho no chão, humildade. Amanhã nós temos que estar lá cedo, né? Para recuperar os atletas, para pensar na melhor estratégia para o próximo jogo, com muita humildade. Lembrei os atletas hoje. Eu lembrei eles, eu falei, quando a gente, no percurso do CT aqui pro Acioli, eu disse assim, porque às vezes a gente quer pensar só coisa boa. E eu relembrei eles coisas ruins. Eu disse para eles, há 6 rodadas atrás eu fui numa coletiva e falei, não vou falar de futuro, vamos jogo a jogo, para quando faltar 10 rodadas eu poder responder pelo que o Atlético vai brigar. E eu falava isso internamente, e eu mandei eles lembrarem dos momentos ruins, nos momentos que a gente escutava, e quando a gente escutava por parte de vocês não estavam errados, que o Atlético estava brigando na parte de baixo, que o Atlético estava se aproximando cada vez mais do Z4. Então eu pedi para eles, eu falei, entrem no ônibus agora e lembrem que às 6, 7 rodadas vocês estavam, a gente brigava por zona de rebaixamento. Para quê? Para quando a gente entrar ali no campo, a gente fazer valer isso aí, de não repetir mais. O Atlético não pode brigar na parte de baixo da tabela. Então assim, acho sim que esse grupo está com muita casca, principalmente pela humildade, pela parceria, pela união, e união não quer dizer de ser amigo. União para mim é fazer o que eles estão fazendo no dia a dia, treinando pra caramba, um correndo pelo outro, se dedicando, se cobrando. Estou muito satisfeito com o elenco que está me entregando. Bom dia, Lacerda, 00:05, sextou. Que beleza. Sextou já, hein, Lacerda? O jogo de terça é o último da rodada, né? E aí a atmosfera não está favorável lá para o Goiás, pode entrar em campo a 1 ponto do 5º e na 3ª posição, que vai ser o último da rodada. E o Atlético vem embalado aí com essa sequência positiva, né?
Você pretende, é claro que segunda você vai falar mais sobre o clássico, mas pela atmosfera de momento, você pretende aproveitar como esse jogo para tentar mais um resultado positivo? Eu não fujo de pergunta, sempre vou responder, né? Acabei de falar ali, agora é clássico. Respirar clássico, foi muito legal aqui. Eu já comecei a falar do clássico por quê, Humberto? Porque não dá tempo de comemorar essa vitória aí. Queria poder me dar o luxo de comemorar hoje, mas não dá. Já é, como tu falou, já é. Que dia é hoje? Sexta, né? Sextou, né? E infelizmente não. Felizmente, Humberto, para nós não tem o sextou, né? Porque a gente não pode, né? E é muito bom que a gente não pode curtir, por quê? Porque nós temos que curtir outra coisa. Nós temos que curtir o Atlético, o nosso trabalho. E o nosso foco é total no Goiás. Eu não vou falar do adversário, do momento dele, porque eu costumo dizer que o clássico é um jogo à parte. Mas é um jogo à parte que ele vale os mesmos 3 pontos. Só que isso mexe com o nosso torcedor. Então, assim, tu imagina esse grupo, a campanha, essa retomada que está fazendo, tu ir dentro da casa do adversário com todo respeito e buscar uma vitória, ela é importante por tu ganhar clássico e por tu continuar brigando na parte de cima da tabela. Eu vou falar sobre o adversário com certeza na coletiva pré-jogo. Essa questão de fase, eu venho lá do Sul, onde tem o Grenal. E geralmente tem a questão da gangorra, às vezes um tá bem, perde o Grenal. Então, falando aqui, não entra dentro de campo. Não vai entrar na hora do jogo, lá não vai entrar que o Atlético está numa sequência de vitórias, não vai entrar que o Goiás é líder, não vai entrar que o Goiás... Não vou julgar aqui se está com maus resultados ou não. O que eu sei que do outro lado tem um grande trabalho, porque o Mancini é um cara que eu conheço há muito tempo, já enfrentei ele lá no Campeonato Gaúcho, nos enfrentamos esse ano pelo Brasileiro. A dificuldade é gigante, porque eu tenho o Mancini até como referência. Se o Mancini não é o melhor treinador da Série B, ele é um dos melhores da Série B, é um treinador que ele oscila entre Série A e Série B, né? Eu ainda estou começando a minha carreira aí com 6 anos, mas, cara, clássico é um jogo diferente. E eu estou extremamente motivado, principalmente pelo clube que eu estou trabalhando hoje, que me dá todas as condições de a gente continuar sonhando, de a gente continuar competindo como a gente vem competindo. Espero que seja um grande clássico, né, com casa cheia, para a gente fazer um grande jogo e buscar uma grande vitória. Valeu, velho. Valeu. Aí, parceria aí. É isso aí, beleza. Então